Bom, pessoal, essa questão número 18, então vamos lá. Número 18, ele fala de uma viga, né? O que é uma viga aí para quem não tem muita noção? Num prédio você tem três elementos principais, um é o pilar, né? Que é essas colunas que a gente vê no térreo de edifício. Outro é a laje, que é a parte que fica como se fosse o seu teto, né? Que pode comportar mais peso por cima. E a outra são as vigas, que é o que faz mais ou menos as ligações entre os pilares, né? Que faz essas amarrações, e ela é normalmente um pouquinho mais grossa do que as lajes, né? Então aí aqui em cima você tem a laje apoiada no pilar e o pilar sustentando os pilares sendo conectados pelas vigas, né? Para ajudar no suporte do peso. Então a ideia é mais ou menos essa. Aí ele está falando que tem a viga. E essa viga, ela normalmente é formato retangular, é um bloco retangular. E aí, quando ela é muito grande, muito fininha, o que acontece? Se ela for muito grande, muito fininha, ela vai envergando, né? Ela vai fazendo essa que a gente chama de flambagem, né? Igual quando se você pegar uma régua e apertar ela para baixo aqui no meio, você vai ver que ela vai flambando até chegar um momento que ela pode romper, quebrar, né? Então, em engenharia civil, a gente estuda muito a resistência das vigas, né? Tem que saber qual é a resistência para evitar que o edifício colapse, né? Que ele venha a colapsar. E aí ele vai falar aqui da resistência da viga, né? Que ele mandou chamar no exercício. A resistência da viga ele chamou de S, tá certo? A resistência da viga é o S. Ele está falando que a resistência da viga comparada com a altura da viga, que é isso daqui, ó. Ele chamou a altura de D. Então ele diz que a resistência é proporcional ao quadrado da altura da viga. O que quer dizer isso? Se eu aumentar a altura da viga, o quadrado da altura da viga vai aumentar também e a resistência vai aumentar proporcionalmente ao aumento do quadrado dessa altura. Outra dimensão da viga que ajuda bastante na resistência é esse comprimento de largura aqui, B. Tá certo? Ela é um blocão em 3 dimensões. Esse comprimento aqui da largura da viga, se ela for mais larga, é mais difícil dela fazer essa barriga aqui, tá certo? Então ele também falou para mim que a resistência é proporcional à largura da viga B, ou seja, se uma aumentar, a outra aumenta também. Mas quando ele fala proporcional, ele quer dizer mais ainda do que isso. Quer dizer assim, se eu dobrar o B, a resistência também dobra. Se eu triplicar a largura, a resistência também triplica. Então, pessoal, aí a gente sabe, a gente está aqui com 3 grandezas, S, D e B. E ele me fala que o S é proporcional ao D ao quadrado e que o S é proporcional ao B. Se eu tivesse que avaliar primeiro só o S e o B, como é que eu montaria uma fórmula para isso? Eu diria o quê? Que o S sobre o B, grandezas diretamente proporcionais são aquelas cujos valores correspondentes, se eu fizer a divisão, dá sempre uma coisa constante, né? S sobre B é igual a K. E como é que eu vou inserir o D ao quadrado aqui nessa fórmula? Aí você faz o seguinte, esquece o B. O S também não é proporcional ao D ao quadrado? Se eu fosse relacionar só os dois, eu faria assim, S sobre D ao quadrado é igual a uma outra constante, né? Aqui é uma K1, aqui é uma K2. Só que eu quero os três numa fórmula só, tá certo? Então o que eu vou fazer? Então eu vou colocar assim, é S sobre B vezes D ao quadrado. E por quê? Porque aqui o D ao quadrado está no denominador, aqui o B também, e aí eu não estou multiplicando, eu não estou fazendo conta nenhuma com essas duas relações. Eu só estou juntando as 3 variáveis numa fórmula só. Para o S ser proporcional ao B, o que eu faço? Ignoro o D ao quadrado. Se não tivesse esse D ao quadrado, ficaria S e B, a divisão deles dá constante. E para o S ser proporcional ao D ao quadrado, o que acontece? Ignoro o B aqui. S sobre D ao quadrado daria uma constante. Então, juntou os 3, eu ficaria com esse tipo de fórmula aqui, esse tipo de relação. Tá certo? Então, e mais, se você quiser isolar o S, você coloca 1 aqui, multiplica cruzado, ficaria S é igual a uma constante vezes B vezes D ao quadrado, tá certo? Então, a relação aqui que a gente tem, que satisfaz a nossa pergunta aí é a letra C.